se equivalem. Né? Então a razão é muito simples, é porque é mais econômico. Tá? Se eu tivesse que resumir toda essa minha apresentação aqui, por que é mais interessante, né, se trabalhar com o sistema hidroviário, né, para produtos que competem com base em preço, é essa a resposta aqui, porque é mais barato. Tá? Então eu imagino que isso deveria ser mais explorado, né? Aqui na região deveria se ter um consórcio, né? Quem sabe um consórcio de intercidades, como tem o consórcio da ABC, lá na cidade de São Paulo, no grande ABC, que trata do plano diretor, do planejamento estratégico de todas as cidades do ABC. De tudo que eles vão fazer, porque lá uma cidade é coladinha na outra, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, tudo pertinho ali, né? Então eles desenvolveram uma estratégia de fazer as coisas em conjunto. Eu imagino que aqui na região, pelo fato das cidades aqui estarem muito perto, né, umas das outras, nós temos Pederneiras aqui, Barra Bonita, Jaú, tem uma série de cidades aqui perto, né, se formar um consórcio, talvez até para ter maior representatividade política e poder fazer um pleito dessa natureza, né, para você trazer maior força política e poder conseguir verba para fazer essas coisas que nós estamos falando aqui. Né? Porque dentro do plano elaborado pela Secretaria de Transportes, o Rio Tietê, ele está lá no meio, parece que ele está até atrapalhando o plano de transporte que eles elaboraram. Né? Procurar integrar o Rio Tietê dentro desse plano de transporte, né, como algo que vai complementar o plano deles de exportação, né, com o plano de interiorização também do transporte de mercadorias da região produtora de São Paulo, lá das regiões industriais, para dentro, para o interior do estado de São Paulo, e também, quem sabe, para poder escoar isso através da hidrovia para os países do Cone Sul. Né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Eu não sei se eu fui mais bem claro, né? Dando uma olhada na matriz de transporte e custo Brasil e Estados Unidos, né? Nós vemos que o grosso nosso aí realmente é rodoviário, né? Transporte de carga. Quando eu olhei para esse quadro, eu falei, Estados Unidos 27,8% apenas, né? Causa uma certa estranheza, porque Estados Unidos, sinônimo de Estados Unidos é carro, estrada, caminhão, né? No entanto, a participação do modal rodoviário em relação ao total não é lá essas coisas, não. Eles fazem um uso muito intenso de ferrovia. Eles têm muita ferrovia de carga nos Estados Unidos. Isso é que ajuda bastante. E eles têm um sistema aquaviário também muito interessante, que na região lá do Vale do Mississippi, né, onde eles têm isso já é uma realidade, né? Não se precisa fazer muita coisa lá, porque já tem implantado há muito tempo. E o duto viário lá nos Estados Unidos também é bastante explorado. Então, quem sabe a gente não precisaria dar uma revisão, né? Rever esses nossos números aí e procurar aproveitar mais os recursos que a gente tem, né? Pelo rio até o mar, né? Então aí a gente diz que os políticos também têm que colaborar. Então, se nós juntarmos um consórcio intermunicipal aqui, com maior representatividade política, quem sabe a gente consegue dar uma vitaminada nisso aí, né? Porque senão, não dá. Os caras ficam dormindo lá, daqui a pouco nós não vamos. Quando acordar, já não dá para fazer mais nada, né? A verba já está distribuída e nós não podemos fazer mais nada, né? Então eu queria agradecer, obrigado pela atenção, né? Se alguém precisar ter alguma informação, quiser trocar alguma ideia, via e-mail, né? Eu vou deixar com o
Cláudio, vocês fiquem à vontade. Bom, obrigado, Fusco, obrigado, Luquini. Pelo fato de nós estarmos somente com um microfone aqui, eu gostaria que quem tivesse uma pergunta para fazer, fizesse a gentileza de vir até aqui, porque se eu levar o microfone até vocês, aí fica difícil deles responderem, né? Então, quem tiver uma pergunta, por gentileza, pode levantar. Eu tenho uma que eu vou deixar para o final. Como ex-fatecano. Bom, enquanto vocês elaboram a pergunta, então, eu vou aproveitar esse tempinho para fazer o nosso merchan, que é o quê? Como eu falei lá atrás, vocês têm folhetos iguais a esse. A Arte Festa Formatura é uma empresa aqui de Jaú. Na verdade, ela não é uma empresa, ela é MSA, o Marcelo que está aí na câmera. Enigma Eventos, que sou eu. Arte Festa, que é uma empresa que trabalha com estrutura. Nós estamos lançando no mercado um produto muito diferenciado para a formatura, que é a formatura por cota e a pré-venda. O que é a pré-venda? A hora que você terminar o seu curso, você já pagou. Você não tem aquela surpresa do vendedor com algo parecendo uma bíblia e querendo te cobrar 2, 3 mil reais. Ou senão ele vai queimar, ele vai jogar, etc. Que todo mundo sabe que é uma historinha, e depois ele vem com algo mais barato. Correto? Acho que bastante gente já passou por isso. E a outra forma é a formatura por cotas. O que é uma formatura por cotas? Ela é quase um consórcio. Principalmente aqui, vamos pegar o exemplo, o pessoal da navegação, que se forma geralmente 5, 7, 10. Eles não têm condições de fazer uma formatura grande, uma formatura com porte legal. Por quê? Pouca gente, fica caro, etc. Formatura por cota é assim: eu quero uma formatura neste salão, com esta banda, com este buffet, com isso. Eu vou comprar uma cota e vou levar minha família até lá. Ah, mas só eu da turma? Tudo bem, só você. Ah, e se ninguém mais entrar? Não tem problema, nós garantimos a festa para você. Isso é um produto que não existe no mercado. E aqui em Jaú, nós conseguimos fazer isso num custo baixo. Por quê? Nós somos daqui, nós temos todo o material aqui e nós temos, vamos dizer assim, um know-how grande para fazer esse produto. Gente, eu estou prolongando aqui porque eu estou esperando o pessoal para fazer pergunta. Por favor, quem quiser pode vir. Alguém quer fazer a pergunta? Não? Então eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso professor Luquini e vou fazer uma observação para o Fusco. Eu me formei aqui em 2003, 21 anos atrás, faz tempo. E esse consórcio que o Fusco... 93. Oh, desculpa. É 93. No formal. Na minha época eu não tive aula com você, não. 93? 93. Eu tive aula em 92. Acho que foi sistema de... Não recordo. Bom, mas vamos lá. O que o Fusco comentou é interessante. Porque a faculdade, eu não sei se vocês vieram na Sobena, mas eu tive a oportunidade de fazer a cobertura. Na época que o Wagner fundou aqui a FATEC, existia essa cooperativa entre prefeituras. Porém, como no Brasil política é uma coisa muito mais contra a população do que a favor, o que aconteceu? Quando existia essa cooperativa, ela foi instituída, encabeçada por um prefeito X, que depois ele não foi reeleito, o prefeito Y, que entrou, é aquele negócio, não vou dar continuidade porque não é cria minha, né? E o que aconteceu? Acabou isso daí, e perdeu uma grande representatividade nesse segmento.
e ninguém mais se preocupou em fazer, né? Na ocasião, quando nós nos formamos aí, a gente tinha grande expectativa e as coisas acabaram aí, nadamos, acabando morrendo na praia, que é um mercado bem diferente de hoje, que o pessoal vem aqui, como eu falei, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura, a gente tinha aqui gente pegando currículo aí do pessoal, buscando, né? Ixi, na nossa época, meu Deus do céu, mas nem, não tinha jeito. Bom, então, essa cooperativa de prefeituras já existiu. Hoje não mais, não sei, alguém acha que é interessante isso. E quando foi feito esse movimento, também foi engraçado, acho que bastante de vocês ainda não se recordam, mas foi feita uma propaganda muito grande do lobby da rodovia, onde você lia em todo o caminhão: sem caminhão o Brasil para. Nossa, isso daí foi forte, gente, isso daí foi pior que lavagem cerebral, né? E foi justamente na época que tentou-se fazer um investimento na hidrovia. E aí alguém chegou lá e falou: opa, para que não dá certo. Bom, a minha pergunta agora vai para o Luquini. Luquini, como eu disse na cobertura da Sobena, eu estive passando de sala em sala, mas eu consegui ver um pedacinho aqui, ver um pedacinho ali. E o que eu observei? Como aqui no mapa tinha as hidrelétricas, ainda hoje existem hidrelétricas que estão em projeto e não tem a inclusão. Como que você pode esperar ou projetar alguma coisa no futuro, sabendo que se construir 100, depois não coloca mais? Quem faz isso? Quem regulariza isso? Como que a FATEC, a sociedade pode, sei lá, fazer um protesto, pressionar alguém para falar: opa, calma aí, gente, eu existe um curso assim, a matemática do mundo inteiro corre nesse sentido. O que vocês têm na cabeça? Queria só complementar também esse consórcio de prefeituras, ele foi se desgastando ao longo dos tempos. O prefeito de Jaú chegou a ser presidente do consórcio e eu tenho a impressão que não tinha verba para movimentação, eles não tinham, no fim, nem como pagar a sede, quem que vai pagar o aluguel da sede. Era um consórcio esvaziado de verbas. Então, aí depois nenhum prefeito foi assumindo mais, essa coisa foi se perdendo. Então, comandante, o consórcio da hidrovia Tietê-Paraná existe até hoje. Ele, quando foi construído, ele foi amarrado de uma tal maneira que o Griso, que foi o fundador, né? Desculpa, eu estava falando. Não sei. Daqui dá para ouvir. O Griso que montou isso aqui tudo. E ele montou de uma tal maneira que ficou vinculado, tá? Ficou vinculado de uma forma onde todas as reuniões da hidrovia Tietê-Paraná são feitas em Jaú, e esse consórcio não terminou ainda. Esse consórcio existe, esse consórcio está nativo. Inclusive na última vinda do Wagner para cá, tá? Nós estivemos conversando e o Griso e o Wagner estão querendo ampliar isso aí. Inclusive está para sair agora um novo canal de cruza na Bariri, tá? Porque o canal de Bariri é muito raso. Está sendo estudado para fazer um novo canal na hidrovia, onde vai ser feita uma nova cruzagem do lado, tá? Uma outra câmara de cruza ao lado, onde vai ser um canal mais fundo, e nós teremos duas câmaras de cruzagem ali, porque o gargalo maior hoje, por incrível que pareça, é Bariri, porque ele tem 2 canais para ser transportado, né? Para ser passado, isso aquilo tudo. E quando ele vem de baixo para cima, que ele vem de Bariri, de Bitinga para Bariri, tá? Ele tem uns trechos meio ruins.
e não tem lugar para ficar ancorado todas as embarcações. Então está sendo estudado para fazer um novo canal ali, uma nova câmara. Então, o consórcio Hidrovia Tietê-Paraná não parou, não está morto. Ele está andando, está caminhando e as reuniões estão sendo feitas aqui em Jaú. Inclusive, tem o escritório deles aqui em Jaú, ainda consta até hoje. Me parece então que Jaú